do tema de hoje, a origem da igreja, que traz o texto áureo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que nos diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela diz que a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então nós vemos aí esse nosso texto áureo falando ali daquele dia maravilhoso da descida do Espírito Santo na festa dos Pentecostes, e nós vimos a mensagem do apóstolo Pedro anunciando o arrependimento, e assim, a partir desse arrependimento, então, aqueles que ouviam a palavra do Senhor poderiam fazer parte de serem cheios do Espírito Santo e receberem também o perdão de seus pecados. Nossa leitura em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 37 e 38, que você pode acompanhar, anotar na sua Bíblia para você fazer a leitura. Irmão Jair, tema de hoje, um tema que nos traz realmente uma alegria no coração, pois a igreja, ela é um assunto que vai tomar um aspecto mais a partir ali de Atos dos Apóstolos, mas a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver todos os apóstolos mencionando, falando, fazendo menção sobre a igreja de Cristo, que é um projeto de Deus, como nós vamos ver. Um tema maravilhoso, irmão Gir, que nós podemos falar sobre esse tema. Nós vamos, nesse estudo, não só o de hoje, mas no transcorrer das próximas aulas, nós vamos perceber o que de fato é a igreja. Qual a importância que ela tem. Como isso surge na palavra de Deus, como é que surge para a nossa vida a questão da igreja, que é uma instituição, que ela percorre aí séculos e séculos, uma instituição divina. Nós vamos estar estudando, e a palavra de Deus vai nos colocar informações muito relevantes. Nós vamos ver para os apóstolos e para os primeiros cristãos, a igreja realmente ela foi relevante. Ela foi relevante. Para Paulo chegou a denominar a coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Pedro, ele diz que a igreja é a geração eleita. E nessa lição nós vamos ver que, de fato, a Bíblia revela o que a Bíblia revela sobre a igreja de Deus, a eclésia, a igreja de Deus, e ela é longe de ser meramente uma associação de pessoas, mas a igreja ela é uma instituição divina. A primeira instituição divina foi o casamento. A segunda instituição divina foi a família. E a terceira instituição divina, na palavra de Deus, é a sua igreja. Você sabe o que é a igreja? Será que a origem da igreja esteve no coração do homem? Quem foi o fundador da igreja? Essas perguntas nós vamos acabar entendendo e respondendo aqui no programa de hoje, tendo em vista de que nós vamos estudar sobre a origem da igreja. A origem da igreja. Irmão Jair, o tema de hoje, então, é a igreja, e nós vamos ver que Deus sempre teve a intenção de relacionar-se com o ser humano, e nós vemos que a Bíblia apresenta o povo de Deus, o povo que se relacionou com Deus. E nós temos, na nossa lição, abordando sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. E no tópico 1, no ponto 1 do tópico 1, fala sobre no Antigo Testamento. Como que nós podemos ver o povo de Deus no Antigo Testamento, irmão Jair? Bom, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento aparece uma palavra que é traduzida. No Antigo Testamento, a palavra garral, ela é traduzida para congregação. No Novo Testamento, ela vai aparecer a palavra eclesia.
E essa palavra, ela vem traduzida, aparece primeiro em Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus falando, e essa palavra é traduzida por igreja. E ambas, elas são sinônimas nessa tradução, no sentido de reunião, de um ajuntamento de povos, de o uso para uma convocação, para uma assembleia no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento. O ato de reunir-se numa assembleia. Mas tem um diferencial. No contexto do Antigo Testamento, essa se refere ao Israel étnico, a nação de Israel que Deus formou a partir de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, e Deus forma uma nação de onde viria o Messias, o Salvador, aquele que queria pagar o preço para que todos os pecadores se reconciliassem com Deus através daquele pagamento da morte com sangue que Jesus efetuou. Mas nós vemos, então, esse contexto do Antigo Testamento para a palavra congregação, mais voltado para o Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia tanto para fins de culto, de adoração, ou também para fins administrativos. E no Novo Testamento, a gente vai ver que o termo eclesia, ele se refere à igreja. A igreja, já conforme Jesus já anuncia em Mateus capítulo 16, verso 18. Ela não é, no Novo Testamento, ela não é uma única etnia. Ela é uma reunião de raça com todas as raças, todas as etnias, todos os povos, porque nós estávamos estudando sobre a Grande Comissão até a semana passada, e a Grande Comissão é anunciar o Evangelho para todas as pessoas, todos os alcances geográficos, nos 4 cantos da Terra. Isso significa que é a totalidade da Terra, e nós vemos então que esse é o diferencial no Novo Testamento. São todas as nações de diferentes raças, diferentes nações, línguas, povos que foram comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios 3 e 6, Atos 20 e 28 e Apocalipse 5 e 9, que é o encerramento emocionante da igreja reunida naquele grande momento de adoração ao Deus no céu, Jesus Cristo no céu. No Novo Testamento, essa reunião de crentes, ela forma essa assembleia que se junta para um fim específico, o fim de adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas, mas uma assembleia de pessoas regeneradas. Regeneradas é nascida de novo. Como em João, no capítulo 3, Jesus explica, é necessário nascer do Espírito. Então, a regeneração é os que são nascidos do Espírito, e a gente vai ver mais adiante nos tópicos em relação a isso, que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, ele usou esse termo, eclesia, para um sentido exclusivo de mostrar que foi um povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, verso 18. O apóstolo Paulo, então, ele vai designar, ele vai usar esse termo nas suas epístolas, nas epístolas paulinas do Novo Testamento, sempre que ele vai relacionar a igreja, em que seja ele ensinando, seja ele admoestando, disciplinando o uso dos dons, dando diretriz à igreja, ele usa essa palavra, eclesia. E nós vemos também no Novo Testamento, no Antigo Testamento e na história secular. Na história secular, a gente vê esse povo de Deus, como é que ele se desenvolve. Nós temos aí a teologia romanista, ela diz que a igreja ela subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos que estão em comunhão com ele. Mas a tradição protestante rejeitou e rejeita esse conceito. E nós vemos, após a reforma protestante no século XVI, do qual nós somos signatários, nós entendemos que
a denominação da igreja, ela passa a ter um conceito bíblico. Nós defendemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e nós vamos estar vendo na lição seguinte da semana que vem algumas figuras bíblicas que vão mostrar a igreja do Senhor. Então, nós entendemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, onde Deus faz divinas nomeações de profetas, pastores, ensinadores, apóstolos, para o cumprimento da missão que Jesus estabeleceu para a igreja, onde cada crente nascido do Espírito, ele é parte integrante dessa igreja universal, da igreja dos primogênitos que está escrito lá no céu, conforme Hebreus, no capítulo de número 12 e verso de número 23. E eu gostei muito da verdade prática aqui do autor da lição, porque ele fala que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós vemos aí, nessa frase, ele colocando é uma frase trinitária, onde aparece Deus, aparece Jesus e aparece o Espírito Santo. Deus, o que planejou a salvação, o Jesus Cristo, o que executou, que consumou o plano da salvação, e o Espírito Santo, que é o que anuncia, é o que convence, atuando através da igreja para que todas as pessoas venham ouvir o Evangelho e venham adquirir a salvação. Então, uma lição muito importante. O povo de Deus, ao longo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, a gente viu que no Antigo Testamento é uma questão étnica. O Israel étnico se refere a essa nação que se juntava, uma reunião dessa nação, e recebia o nome ali traduzido, a palavra original no hebraico é Gahal, e ele é traduzido como congregação. E no Novo Testamento, então, a igreja aparece nesse sentido não étnico mais, mas sim com todas as etnias, todas as línguas e todas as raças, e aonde aparece a tradução é da palavra grega eclesia, e se traduz então como uma reunião de pessoas regeneradas para adorar a Jesus Cristo. E ao longo da história, nós vemos que somos signatários aí da reforma protestante, diferente de algumas interpretações que possam ser errôneas em relação à nossa denominação, que é a Assembleia de Deus. Nós somos signatários da reforma protestante, ou seja, um só Deus, uma só graça, somente a palavra, somente um Deus, e nós estamos... E o comentarista aqui, ele termina, faz uma sinopse desse tópico. O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e ao longo da história cristã. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico de número 1, falando sobre a questão do povo de Deus na Bíblia e na história. E nós percebemos aí que apesar desta palavra hebraica no grego ter alguns sentidos semelhantes, elas são de fato diferentes, tendo em vista o teor de que a palavra eclésia traz num sentido mais profundo, mais espiritual do que aquele apresentado no Antigo Testamento, que refere-se ao povo se ajuntando com um povo étnico, com a mesma língua, se ajuntando com um objetivo. E nós percebemos claramente que a igreja, ela não é uma continuação do Israel. Nós percebemos claramente que a Bíblia faz uma distinção do que é a igreja e do que é o Israel. A congregação reunida através do profeta Moisés, através dos profetas, através dos sacerdotes, essa congregação do povo de Israel no Antigo Testamento traz o seu aspecto peculiar relacionado ao pacto que Deus tinha com aquela nação, pacto esse que até hoje está
em andamento. Tudo aquilo que Deus tem para tratar com a nação de Israel ainda vai acontecer, e esse é um pacto que Deus tem e ele não muda. Agora, a aliança e o pacto no Novo Testamento traz um aspecto muito mais espiritual, mais profundo, e é relacionado então com a igreja. Então, vemos claramente que não existe a igreja sendo uma nova versão de Israel. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Por isso é importante que nós estejamos aqui meditando sobre esse tema, porque tem muitas pessoas que trazem essas dúvidas, essas incertezas e muitas vezes utilizam a expressão com um entendimento errôneo de que a igreja é o Israel de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso, pois as promessas destinadas ao povo de Israel são para o povo de Israel e elas serão cumpridas ao povo de Israel. Obviamente, os princípios da palavra do Senhor, eles podem e devem. O próprio apóstolo Paulo fazia uso do Antigo Testamento para ensinar a igreja, para trazer ensinos à igreja. Mas o que nós não podemos tomar são promessas e que são destinadas ao povo de Israel na aliança e no pacto que Deus tem com a nação de Israel. A igreja está debaixo dessa nova aliança em Cristo Jesus, e as promessas da igreja são destinadas à igreja, e nós precisamos ter isso claramente no nosso coração. Sobre o aspecto, irmão Jair, mencionado a respeito dessa situação da sucessão do pastorado ali, do governo a partir de Pedro, o próprio Pedro ele não remeteu a ele a ideia de que ele era a pedra fundamental onde a igreja estaria estabelecida. Ele próprio vai dizer que Jesus é a pedra de esquina. Pedro sempre remeteu a Jesus, e nós vamos perceber que nem Pedro foi pastor na igreja em Jerusalém. A gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que o pastor na igreja em Jerusalém foi Tiago. Então, você vê claramente uma confusão relacionada a essa ideia de que os sucessores de Pedro os que governam a igreja, e a partir daí a ideia do papado, né? Então, a gente precisa ver que claramente a rocha, a pedra, aonde a igreja está fundamentada, o fundamento é Jesus. Obrigado por sua companhia. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe também de curtir e também de comentar. Sua participação para nós é muito importante. Irmão Jair, vamos ao tópico 2, e quando nós falamos de uma instituição, nós precisamos saber que uma instituição ela tem uma origem, ela tem alguém que idealizou e tem inclusive uma data. E nós vamos perceber que não é diferente com a igreja do Senhor Jesus, irmão Jair. Bom, inicialmente eu falei que a igreja ela é uma instituição divina, e nesse tópico a gente vai ver que a igreja ela foi idealizada por Deus. A igreja como um ideal de Deus desde a eternidade, desde sempre. A igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Ela é um projeto divino. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, um projeto de Deus que antes mesmo da fundação do mundo já estava no seu coração. Nós vemos o apóstolo Paulo, na epístola que ele escreve lá de Roma, na primeira vez que ele fica preso lá por 2 anos numa prisão domiciliar, ele escreve aos Efésios, e ele fala dessa revelação, desse grande mistério que é a igreja. Na carta aos Efésios, o apóstolo fala de um mistério que estava oculto em Deus, e esse mistério foi revelado, era exatamente a igreja. Na mente de Deus, a igreja já existia. Então, a epístola de Paulo ela vem por revelação,
e essa epístola aos Efésios, e esse grande mistério é revelado. Quando a Bíblia fala em mistério, ela já está mostrando a revelação, não tem nada mais escondido. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa revelação. Essa doutrina, essa revelação da igreja, desse mistério, aparece no Novo Testamento. Assim como algumas outras doutrinas aparecem e são reveladas no Novo Testamento também, como é o caso do arrebatamento da igreja, que é uma doutrina que é revelada no Novo Testamento, e o próprio apóstolo Paulo, ele é o agente que Deus utilizou para trazer para a igreja mais claramente essa doutrina. O amor de Deus fez com que Deus movesse o seu coração para salvar o homem caído. O Alex, como falava antes, em questão de comunhão, de relacionamento com Deus. Então, Deus criou o homem com esse objetivo de ter um relacionamento com o ser humano, mas o pecado fez distinção entre o homem e Deus estabeleceu a forma de reconciliar o homem com ele mesmo através do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus amou a igreja que se entregou por ela. Efésios 5, capítulo 5, e verso 25. A igreja, ela é uma realidade concreta. Nós vimos que a igreja, ela não ficou somente na mente de Deus. Ela passou a existência de uma forma concreta. O início da igreja acontece no Kairos de Deus, na plenitude dos tempos, no tempo designado por Deus. Esse é o Kairos. O Kairos é a tradução do grego do tempo, dessa palavra aqui, plenitude de tempos. É o tempo designado por Deus. E está lá em Gálatas capítulo 4 e verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, o Kairos de Deus, o tempo designado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, aqui surge a pergunta que o irmão fez no começo do programa. Ele colocou, quando a igreja passou a existir de fato, quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, nós vemos a maior parte dos estudiosos, dos eruditos, defende que foi no dia de Pentecostes, foi no Pentecostes. A igreja ali foi inaugurada, mas nós vemos assim que ela não é citada nos evangelhos. No Evangelho de Marcos não cita igreja, Lucas também não cita, o apóstolo João não cita, não fala nada sobre a igreja, mas somente Mateus fala da existência da igreja, mas como um evento futuro, lá em Mateus capítulo 16 e verso 18. Mas a igreja, de fato, ela é inaugurada no dia de Pentecostes. É como se, comparar para a gente entender, Jesus, ele começa a colocar a igreja a trabalhar. Estava em treinamento, ensinando os seus discípulos, mas a igreja ainda não havia sido inaugurada. É como um empresário, que ele começa a empresa, mas ele de fato vai inaugurar no momento em que ele vai expandir para todo o marketing. Ele vai apresentar, e foi assim que aconteceu com a igreja. Ela estava sendo foi edificada em Jesus Cristo, treinado os seus discípulos, e ela foi revestida de poder. Então, no momento do revestimento do poder, a igreja é inaugurada. Então, e a partir daí, nós vamos ver, a partir de Pentecostes, Deus acrescentando à igreja aqueles que havia de salvar. Atos capítulo 2, verso 47. A igreja, então, que existia apenas no coração e na mente de Deus, ela se torna uma realidade concreta a partir do Pentecostes, a partir do derramamento do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é derramado de uma forma abundante logo após a ressurreição de Jesus Cristo, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então o tópico de número 2,
falando sobre a igreja como criação divina. E o irmão Jair mencionou o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Paulo diz, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Mostrando claramente aí, Paulo mostrando claramente que a igreja, ela não é um improviso de Deus. Não é algo que aconteceu por um plano, uma estratégia divina que não deu certo, então surge a igreja. Pelo contrário, a igreja estava em Deus antes mesmo da fundação do mundo. Veja como a igreja verdadeira de Jesus, a qual o mundo despreza, a qual o mundo rejeita, tem um valor extraordinário porque tem a sua origem em Deus. Olha que coisa extraordinária. Vale a pena dizer, né, irmão Alex? Se o mundo rejeita, é a igreja verdadeira. Se o mundo acolhe, abre o olho. É verdade. Então nós estamos vendo que, como comentamos lá no começo do programa, o surgimento de muitas igrejas. Igrejas para todos os gostos, inclusive hoje, um trocadilho aqui, há igrejas inclusivas. Então, igrejas que atendem a qualquer expectativa, pessoas que têm interesse em resolver-se emocionalmente, pessoas que têm interesse em resolver-se financeiramente, pessoas que têm interesse de resolver-se sexualmente. Igrejas nesses formatos para atender a necessidade, o desejo do público, não pode ser uma igreja bíblica. É bem verdade que a igreja ela é formada por pessoas que viveram no pecado e que estavam a caminho da condenação, mas graças ao evangelho elas tiveram as suas vidas transformadas. Mas a igreja ela não é lugar aonde o pecador ele consegue viver, ele consegue estar, continuar com a sua vida de pecado. A igreja de Cristo tem esse papel de, através da palavra de Deus, através do ensino, da comunhão, fazer com que cada um desenvolva-se e consiga chegar à estatura de Cristo, estatura de varão perfeito. Aliás, Paulo vai falar que a igreja ela será apresentada ao Senhor, santa, irrepreensível. Esse é o modelo de igreja verdadeira. Então, de fato, o mundo rejeita, o mundo maltrata, o mundo despreza, mas a igreja ela é preciosa, pois ela teve a sua origem em Deus. E falando sobre essa realidade da inauguração da igreja, o comentarista Orlando Boyer ele vai fazer uma relação da inauguração da igreja com o processo do rei Davi, que intentou construir um templo. E aí ele mostra que Davi prepara todos os utensílios, ele prepara todos os recursos para o seu sucessor, aquele que viria após ele, pudesse construir o templo para o Senhor. E da mesma forma Jesus Cristo, enquanto ele esteve no seu ministério terreno, ele planejou a sua igreja, conforme nós vemos lá em Mateus 16, versículo 18, onde o Senhor disse, edificarei, como o irmão Jair mencionou, indicando algo que aconteceria no futuro, ou seja, no período em que ocorreu o ministério terreno de Jesus. Enquanto Jesus ressuscita e está com os seus discípulos, a igreja ainda não está formada. Então, Jesus planeja a igreja, prepara os materiais, conforme Davi fez também para Salomão poder erguer o templo. Jesus prepara as pessoas para esta construção, para esta inauguração, e aí fica ao sucessor dele, aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E aí, extraordinariamente, a igreja de Jesus ela vai ser inaugurada na primeira festa dos Pentecostes após a ressurreição de Jesus, onde o Espírito Santo desce e ali a igreja de Jesus ela é inaugurada para o mundo ver que ali estava surgindo não um grupo aglomerado de pessoas,
de uma mesma etnia, mas com um potencial extraordinário espiritual, bem como também abrangente não somente a uma etnia, não somente a uma nação, mas a todas as nações as quais puderam naquele dia ouvir a palavra do Evangelho do Senhor pela boca do apóstolo Pedro. Vale a pena nós estudarmos o assunto sobre a igreja. Talvez você esteja se perguntando, por que estudar sobre a igreja? Qual é o papel, qual é a finalidade de eu me dedicar a entender sobre a igreja? E aí nós vamos perceber diversas características, diversas causas que nos indicam a necessidade de nós estudarmos sobre a igreja, uma das quais é porque nós fazemos parte dela. E a partir do momento que nós entendemos o que é a igreja de verdade, nós conseguimos viver as realidades espirituais das quais lá em Efésios, capítulo 1, 2, 3, está contida realidades espirituais que são concedidas à igreja de Cristo, bem como também nos proporciona a capacidade de nós expressarmos ao mundo o que é ser uma igreja de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia, não deixe de curtir, compartilhar, bem como comentar o que você está achando desta programação. Irmão Jair, estamos então indo para o último tópico da nossa lição, tópico 3, tratando sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Vamos ver aqui então o que é esta igreja, o que tem nela que torna ela esta comunidade, se podemos dizer assim, o que torna essa igreja algo diferente daquilo que era o aglomerado de pessoas, a congregação de pessoas no Antigo Testamento. Bom, a gente viu que a igreja é uma reunião de pessoas que são retiradas e separadas para adorar a Deus. E nesse aspecto ela vai formar uma comunidade. O que é uma comunidade? Pessoas que têm algo em comum. Pessoas que têm comunhão. A comunidade vai ter coisas em comum. Então, a primeira questão da comunidade, são regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Nascidos de novo. Isso é ser regenerado. Nós vamos ser regenerado, ser selado pelo Espírito Santo e batizado por Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo. Então a gente vai entender tudo isso agora nesse momento. No dia de Pentecostes, existe o derramamento do Espírito Santo. A palavra de Deus aqui no nosso texto introdutório, nossa leitura bíblica em classe, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo e que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E após essa descida do Espírito Santo, há uma comoção. As pessoas que estão ali reunidas, pessoas de várias nações, naquela festa de Pentecostes em Jerusalém, eles ficam sem saber o que quer dizer isso, o que está acontecendo. E estão dizendo, essas pessoas estão bêbadas a essa hora da manhã, estão falando uma forma estranha, diferente, mas aí Pedro, ele toma o discurso, fica de pé e levanta a voz e diz, olha, esses homens não estão embriagados como vós pensais. E aí Pedro vai explicando que aquilo ali é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, profecia de Joel. Ele vai citar aqui nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e por aí em diante. E aquilo traz uma repercussão ali nas pessoas que estão assistindo. E Pedro, ele vai explicando e ele pregando o evangelho, dizendo o que aconteceu, que Jesus nasceu
esteve ali naqueles dias com eles, ressuscitou, e que agora, conforme a previsão, ele vai falar no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Então, aquela pergunta, que quer dizer isto? Pedro está explicando, isto que vocês estão vendo é a promessa se cumprindo. E aquelas pessoas ficam, então, impactadas, ouvindo essa mensagem de Pedro. Eles vão buscar a reação. O que nós vamos fazer? Perguntaram a Pedro, que faremos nós? E aí Pedro entra com a mensagem. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É bem interessante porque a primeira mensagem, João Batista, nos evangelhos, João Batista começa a pregar o batismo de arrependimento. Ele diz, arrependei-vos dos seus pecados. Jesus Cristo, quando começa a pregar em Cafarnaum, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E agora, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro começa a pregar e diz o resultado, arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos pecados. E então, com isso, com essas palavras, o apóstolo Pedro está dizendo a forma de ingressar na igreja. Como é que uma pessoa ingressa na igreja? Como é que a pessoa... É através do arrependimento e de uma confissão pública. Através do batismo, a igreja, então, ela é uma comunidade formada por essas pessoas regeneradas, que fizeram essa profissão pública de fé, e o ingresso da igreja, o ingresso de pessoas à igreja, não se dá por adesão. Não é por associação, você vai lá e preencher um cadastro, eu quero fazer parte da igreja. Não, ela é por conversão. A conversão significa mudança de atitudes. A palavra aqui que vai falar sobre arrependimento, a palavra no original grego é metanoeo. E isso significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude. A igreja, ela é formada por pessoas que estavam no pecado, no caminho da condenação eterna. Mas, graças ao Evangelho, as suas vidas foram transformadas. Elas deram ouvido ao Evangelho. Elas se deixaram abrir o coração para a palavra do Senhor, e há essa transformação de vida. Após o ingresso na igreja, após a pessoa se converter, em ato contínuo, essa pessoa ela é selada pelo Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios que nós recebemos o selo da promessa, fosse selados com o Espírito da promessa. É bem interessante porque o capítulo 1 de Efésios, ele fala de Deus. Paulo fala de Deus em primeiro lugar, depois ele vai falar sobre o Filho a partir do versículo de número 7 do capítulo 1 até o versículo 12, e a partir do versículo 13 e o 14 ele fala sobre o Espírito Santo. E ele fala que o Espírito Santo, ele sela aqueles que se arrependem. A gente recebe uma marca de Deus. A igreja é selada pelo Espírito de Deus. A pessoa passa a fazer parte da igreja, do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. A igreja então passa a fazer parte, cada crente, cada pessoa que foi regenerado, que foi transformado, ele recebe esse selo e ele inicia fazendo parte da igreja. O apóstolo Paulo fala exatamente isso aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, verso 13.
todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Veja só esse versículo, que interessante. A igreja é formada um único corpo, que é judeu. Lembra que no Antigo Testamento o judeu era uma questão étnica? No Novo Testamento o judeu, para ser salvo, ele não é salvo porque no Antigo Testamento ele era o povo de Deus. Ele continua sendo. Deus tem ainda um plano a se estabelecer com Israel, mas no Novo Testamento a salvação, ela equivale a mesma coisa para mim, para grego, para judeu, servo, livre. Todos precisam aceitar o sacrifício de Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser selado pelo Espírito Santo e aí fazer parte da igreja. Nós temos um assunto aqui para falar sobre o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, ali nesse momento, ele exorta as pessoas a se arrependerem e também diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. O que o apóstolo está falando aqui? O dom é o batismo do Espírito Santo. Então, a diferença, nós vemos aqui, podemos afirmar que Jesus batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, de formação, formando a igreja. É o que acontece lá no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, mas eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. O que vai ocorrer é em Atos, no capítulo de número 2. Então, o batismo de Cristo e o batismo do Espírito, eles têm essa diferença. Como comunidade de salvos, a igreja é uma reunião de regenerados pelo sangue de Jesus e selados pelo Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, esse é o tópico de número 3, falando sobre a igreja e a comunidade dos salvos. Vendo aí, então, esse aspecto daqueles que compõem essa igreja, essa eclésia, agora no Novo Testamento. E aí nós vimos, então, que essa comunidade ela é composta por aqueles que foram salvos e passaram pelo processo da regeneração. E esses fazem parte da Igreja de Cristo. E nós vamos ter outras lições, diversos temas nós temos para serem tratados nos próximos programas, e nós vamos entender, de fato, esses aspectos da Igreja verdadeira. Existem igrejas, mas existe uma igreja verdadeira, que é a igreja do arrebatamento, é a igreja que vai se encontrar com Cristo. Esta é a igreja verdadeira. Mas aquele que quer fazer parte da igreja verdadeira precisa passar por esse processo da regeneração. Não é, como o irmão Jair falou, não é adesão. O que nós estamos vendo, um crescimento espantoso de crescimento de evangélicos em nossa nação, mas nós vamos perceber que aspectos de conversão eles vão trazer uma certa contradição a esses números, pois nós vamos perceber que muitas pessoas não passam por esse processo da regeneração, que é o processo inicial, é o processo que o nosso irmão Jair expôs aqui, que é o ser batizado em um Espírito em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo fala ali, porque todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, ou seja, passou pelo processo da regeneração, então agora vai fazer parte do corpo de Cristo, indicando também esse corpo, a unidade, a comunhão que deve haver nesta igreja para servir a Jesus. Que tema extraordinário!
como é maravilhoso, como é um grande privilégio fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Irmão Jair, 3 tópicos vimos hoje. Tópico 1 falando sobre a origem da igreja, né? Na verdade, falamos no primeiro tópico sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Vimos lá no Antigo Testamento, vimos no Novo Testamento surgindo a palavra eclésia, esse povo com quem Deus vai se relacionar. Vimos também no tópico 2 sobre a criação, a igreja como criação divina, vimos a origem dessa instituição divina que é em Deus, e também vimos a igreja como comunidade dos salvos, daqueles que passaram pelo processo da regeneração, foram convertidos, converteram-se dos pecados e passaram a servir e adorar ao Senhor. Um tema de fato maravilhoso. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Antes de concluir, irmão Alex, eu gostaria só de deixar mais claro aqui um tópico anteriormente a gente viu aqui. O irmão até deu uma melhorada, mas a gente vê aqui o batismo de Cristo e o batismo do Espírito. Então, essa questão que eu quero trazer uma diferenciação. Então, o batismo do Espírito vai dizer respeito a essa iniciação na igreja. Batizado, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Ou seja, lá quando Jesus ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, ele representa ali para nós a conversão. Quando nós nos convertemos, nós recebemos já o Espírito Santo, ele passa a morar no crente, ele passa a morar naquela pessoa regenerada, convertida, e o batismo de Cristo, ele é o batismo no Espírito Santo, tá? Porque quando, um exemplo para nós aqui, nós vamos batizar nas águas. Eu sou o batizador, a gente vai na água e vai imergir a pessoa. E Jesus Cristo, ele é o batizador no Espírito. Então, como é que Jesus faz isso? Foi aquilo que João Batista anunciou. Eu hoje batizo em água, mas virá aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. E isso significa a imersão. Então, o batizador é Jesus, ele vai pegar aquele crente que já foi transformado, regenerado, e ele vai mergulhar no Espírito. É um mistério para nós, mas é assim que a Bíblia estabelece. Então, Jesus ele é o batizador no Espírito Santo, conforme aconteceu em Atos, no capítulo de número 2, e onde nós vimos que no versículo que eu li anteriormente, vou ler de novo, que o apóstolo Pedro diz que Jesus, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Então, o batismo de Jesus, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e assim ocorre o batismo, então, de Cristo até nos dias de hoje, como uma bênção de revestimento para fazer a obra do Senhor, uma promessa que Jesus ele deixou estabelecida ali em Atos, no capítulo 1, verso de número 8, que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós para ser testemunha de Jesus Cristo em toda a terra. Então, nessa lição, a gente entendeu bastante coisa, a gente entendeu que a igreja, quando a igreja passou a existir de fato, né? Ela foi estabelecida na mente de Deus, ela foi concretizada, fundamentada em Jesus Cristo, e ela foi estabelecida de uma forma concreta no dia de Pentecostes. E para fazer parte dessa igreja é necessário se arrepender dos seus pecados e confessar o nome de Jesus Cristo, ser batizado e ser selado pelo Espírito Santo e receber o batismo de Jesus Cristo, em atos subsequentes um ao outro. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre o assunto a origem da igreja. Que assunto maravilhoso! Você não pode perder os próximos programas. Nós estaremos estudando diversos temas relacionados à igreja. Só para você ter uma ideia, no próximo programa nós estaremos estudando sobre imagens bíblicas da igreja.
Por que imagens bíblicas? Porque se nós estamos tratando de um assunto que é uma doutrina, que é assunto relacionado à doutrina da igreja, a base, a origem da fonte do nosso estudo é a Bíblia Sagrada. E aí nós estamos vendo a igreja em toda a Bíblia. Nós percebemos que a igreja ela estava sendo anunciada já no Antigo Testamento, a ideia de Deus, da criação de um povo que seria um povo de todas as nações, de outras nações, para adorar o seu nome. Vimos o apóstolo Paulo falando que a igreja ela estava em Deus antes da criação do mundo. Então, a fonte do nosso estudo é a Bíblia Sagrada. E no próximo programa nós estaremos estudando sobre as imagens bíblicas da igreja. Se você ficou curioso, não perca o próximo programa. Eu tenho certeza que será um programa de bênção para as nossas vidas.